Fala, galerinha! Então, vamos lá, vamos continuar nossos estudos sobre ângulos, tá? Agora, a gente vai ver um pouquinho de ângulos, né? Algumas propriedades de ângulos e quando esses ângulos são opostos pelo vértice. O que quer dizer isso? Então, aqui eu tenho duas retas, a reta R e a reta S. Elas são transversais, tá? Aí, aqui eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Na figura, A e B são suplementares, A e B. A soma desses dois ângulos é igual a 180 graus, né? Se eu pegar o ângulo A, o ângulo que é oposto ao ângulo A é o C. E se eu pegar o ângulo B, o ângulo que é oposto ao ângulo B é o ângulo D. E o vértice está entre eles. Então, quando o ângulo é oposto pelo vértice, por exemplo, o ângulo A, o vértice e o ângulo C, esses dois ângulos são opostos pelo vértice. O ângulo B e o ângulo D, ângulo B, vértice, ângulo D, esses dois ângulos são opostos pelo vértice, tá? A e B são suplementares, assim como B e C, né? Se eu somar B com C, isso aqui vai ser igual a 180 graus, assim como C é suplementar a D. Se eu somar C com D, isso aqui é igual a 180 graus. E D e A também são suplementares, porque se eu somar D mais A, eu também vou ter 180 graus. Essa teoria é referência para os nossos exercícios, tá? Vamos ver aqui, ó. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. A medida de A é igual à medida de C, a medida de B é igual à medida de D, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos determinar as medidas de A e B. Então, eu tenho esse ângulo valendo 55 graus, o ângulo oposto a ele é o ângulo B, e eu tenho o ângulo A. Eu tenho que descobrir o valor de B e de A. B vale 55, porque aqui fala que ângulos que são opostos pelo vértice são congruentes. Então, eu não preciso fazer nada, é só olhar aqui se B é o oposto pelo vértice em relação a esse ângulo de 55 graus, o valor de B é 55 graus. Se B e A são suplementares, a soma desses dois ângulos tem que ser igual a 180 graus. Então, eu tenho aqui, ó, 55 graus, que é o B, né? Mais A é igual a 180 graus. A vai ser igual a 180 graus menos 55. Esse 55 que era positivo, quando passa para o outro lado do igual, fica negativo. Então, A vai ser igual a 125 graus. Então, aqui B mede 55 e A mede 125. Se eu tivesse querendo saber o valor deste ângulo aqui, qual seria? Seria 125 graus, porque este ângulo é o oposto ao ângulo A. E ângulos que são opostos pelo vértice têm o mesmo valor, né? Eu fiz alguns exercícios como exemplo, eu gostaria de comentar alguns exercícios da apostila até, né? Exercício onde vocês vão achar essa teoria que a gente acabou de estudar. Então, vamos lá. Eu peguei um exercício da nossa apostila na página 145, exercício 5, item C. Então, vocês têm essa representação aqui, ó, né? Aqui agora falando em bissetriz, no caso, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho o ângulo CAD, aliás, né? Tenho CAB e tenho CAD e tenho BAD. Então, esse ângulo aqui tem uma bissetriz. Quem é a bissetriz? Esta semirreta B. O que a bissetriz faz? Ela divide o ângulo em duas partes iguais. O exercício pede para eu achar o valor de x. Se eu sei que a bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais e o ângulo total de abertura entre CAD é 110 graus, automaticamente x vai ser o quê?
110 graus dividido por 2. Por que por 2? Porque a bissetriz não corta o ângulo ao meio, não divide em 2 da mesma medida? Então, automaticamente, o valor de x será 55 graus. Esse é um exemplo de aplicação dessa teoria toda que a gente viu sobre ângulos, tá? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem, né, um exemplo de exercícios de ângulos opostos pelo vértice. Então, ele pede para eu achar o valor de A e o valor de B. E ele me dá esse ângulo aqui, ó, né? Esse ângulo mede 100 graus. Eu acabei de ver que quando o ângulo é oposto pelo vértice, eles são congruentes, eles têm o mesmo valor. Então, qual é o valor de B? O valor de B vai ser 100 graus, né? E como eu vou fazer para achar o valor de A? Então, eu tenho que B mais A tem que ser igual a quanto? A 180 graus. Por quê? Porque esses ângulos são suplementares, olha. Se eu somar B com A, eu vou ter que chegar em 180 graus. Então, aqui, ó, B mais A é igual a 180 graus. O valor de B eu já descobri, eu sei que é 100 graus. Então, ó, 100 mais A é igual a 180. A vai ser igual a 180 menos 100 graus, porque o 100 estava deste lado positivo, quando passa para o outro lado fica negativo. Então, A vai ser igual a 80 graus, tá? Vamos ver outros exemplos. Estes exemplos agora eu retirei do nosso caderno de atividades extras, tá? Isso é para vocês verem exemplos de exercícios que podem aparecer essa teoria que a gente acabou de ver, tá? Sobre ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui, ó, lá na página 38, exercício 4, item C, vocês têm essa representação aqui. Vocês têm esse valor de ângulo, 2x mais 30 graus, que é oposto a este carinha aqui. Este ângulo vale 90 graus, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer que este cara é igual a este. Então, 2x mais 30 é igual a 90 graus, né? Eles são opostos pelo vértice, eles têm o mesmo valor, são congruentes. O que eu tenho que fazer aqui? Vou isolar a incógnita. Então, 2x vai ser igual a 90 menos 30. Isso vai dar 60. Preciso deixar o x sozinho para descobrir o valor dele. O 2 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. 60 dividido por 2 é igual a 30. Descobri o valor de x. Então, x vale 30 graus. O que eu vou fazer para descobrir o valor disso aqui, se isso realmente é igual a isso? Vou substituir o x na minha equação. Então, 2 vezes 30 é 60, mais 30 é igual a 90 graus. Então, isso realmente é igual a isso, certo? Vamos ver um outro exemplo. Eu peguei esses exercícios porque eu achei eles um pouquinho mais complexo, que vocês fossem necessitar pensar um pouquinho mais, tá, galera? Então, a gente faz junto, vocês veem a explicação e depois tentem fazer sozinhos, tá certo? Aqui, ó, a gente tem a teoria dos ângulos opostos pelo vértice. Então, eu tenho que A mais B é oposto ao vértice 130. Então, este cara e este cara são iguais. Assim como A e A são opostos pelo vértice e têm o mesmo valor. Então, para começar minha conta aqui, eu preciso descobrir o valor de A, né? Vamos lá, o que eu vou fazer? Que A mais B é igual a 130 graus. Tá aqui, ó, a soma de A com B vai dar 130 graus. Vou achar o valor de A. Então, A mais 130 graus, né? A mais a soma de A mais B, mais 130 graus, é igual a 180 graus, né? Então, A vai ser igual a 180 graus menos 130 graus. A vale 50 graus. Achei o valor de A. Achei o valor de A, né? Então, aqui, se A mais B é igual a 130 graus, eu tenho aqui, ó, que 50 graus, que é o valor de A que eu achei, mais B vai ser igual a 130 graus. Então, B vai ser igual a 130 graus menos 50 graus. B vai ser igual a 80 graus. Para eu tirar a prova se isso tá certo, eu venho aqui e substituo as incógnitas. A mais B, 50 mais 80 vai dar 130. Esse cara é congruente a esse.
A eu descobri que vale 50 graus, então este ângulo vale 50, este ângulo vale 50. Então é isso, galerinha. Comentários sobre alguns exercícios, a forma que eles podem aparecer, tá? Peço que vocês assistam os vídeos com bastante atenção e tentem fazer os exercícios, tá certo? Bons estudos!